E tu já pensou ter uma ferramenta capaz de mapear todos os comportamentos demográficos de quem entra no teu site, mostrar qual que é a LTV, quanto dinheiro cada campanha está trazendo para o teu bolso, quais são as melhores localizações, quais são as idades que mais compram de ti ou não? É isso que o Google Analytics promete. E nesse vídeo eu quero mostrar tudo como funciona, como você pode utilizar, trazer exemplos nas práticas. Eu vou mostrar dados aqui para ti. Então já clica no botão de gostei, já acompanha esse vídeo. Se o Google Analytics é importante para o teu negócio, fica nele. Se você precisa aprender a configurar o Google Analytics, fica nele também. Se você precisa aprender a cobrar alguém que deveria estar usando o Google Analytics, fica nesse vídeo também, que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo para você, ainda mais com uma nova atualização que saiu agora e eu trouxe ela quentinha aqui para vocês, tá bom? Acompanha a vinheta e me segue para mais conteúdos como esse. Começando então, pessoal, do início, o Google Analytics não surgiu agora, tá? Desde 2006 no mercado, com vários nomes que foram mudando nessa passagem. O Google começou com a ferramenta Urchin, poucas pessoas sabem disso, inclusive o termo de parâmetros de rastreio nós utilizamos como UTM, não é mesmo, né? Esse U do UTM vem do Urchin, que foi a primeira versão do Analytics lá em 2006. Funcionou muito bem, bacana, e eles evoluíram porque eles chamaram de Universal Analytics, o Google UA. Vocês já viram muitas essas tags por aí, né? O UA XXXXX, né? Então, esse UA vem de Google Universal Analytics, que não existe mais, agora a gente trabalha com o Google Analytics 4, que é a nova versão, está valendo desde julho desse ano de 2023, muito mais completa. Eu vou falar sobre ela aqui com vocês e espero que vocês possam se debruçar aqui em várias ferramentas, novidades, adaptações. Muita gente fala que está pior e está melhor, isso sempre acontece com qualquer atualização de Google, principalmente do Google ADS. Agora vamos ter uma próxima atualização também com o Merchant Center, fique ligado. Nós vamos mudar para Merchant Next, mas isso é papo para outro vídeo. Vamos para a tela do meu computador então, debruçar um pouquinho mais e debulhar essa ferramenta que incrível que é a Google Analytics 4. Vamos nessa. Pessoal, na tela do meu computador então a gente vai criar uma nova conta de Google Analytics. É só vocês escreverem no Google Analytics, vocês já vão encontrar, né? O nome da conta, a gente pode colocar aqui nome da conta ou nome da empresa, né, onde a gente vai criar, né? Temos que dar os termos de aceite do Google, né? Pode ver aqui que a gente tem um limite de contas de Google Analytics para serem criadas, depois existe o serviço pago, tá? A nível de Google Analytics. Damos um nome para a propriedade, pode ser o nome da empresa também, né? Colocamos aqui a nossa localização, Brasil, né? Vamos para São Paulo, botar ali o nosso horário. Moeda, é muito importante definir a moeda, pessoal, principalmente se vocês estiverem, né, trabalhando com algum padrão de compras online, o e-commerce, por exemplo, é muito importante. Se vocês não colocarem aqui, vai dar erro, tá? Médio, pequeno e grande, né? Categoria do setor, por exemplo, finanças, tá bom? Vamos colocar aqui os objetivos, né, da nossa conta de Google Analytics, por exemplo, dar o termo de aceite. Não tem nenhum segredo aqui com relação a isso, a gente aceita e já cria a conta de Google Analytics. A conta criada, pessoal, ela vai ter que ser instalada. Como a gente pode instalar ela? A gente pode instalar ela ou pelo código direto que vai sair aqui. Se você tiver um site WordPress, dá para colocar esse código direto no WordPress, mas o mais recomendado, até porque o Google Analytics 4 só funciona com essa outra ferramenta do Google, que se chama Google Tag Manager. Então eu recomendo que vocês instalem o Google Analytics de vocês somente via Google Tag Manager, tá bom? E como é que instala via Google Tag Manager, Luiz? A gente vai ensinar no outro vídeo como que a gente faz essa instalação, tá? É bem simples, aqui já tem a instrução também de como instalar. Vocês vão copiar esse código e instalar via Google Tag Manager no site de vocês, tá? Essa instalação é muito simples de ser feita, porém que pode dar trabalho são os eventos, as compras, os valores, os parâmetros que a gente chama, mas isso é papo para um outro vídeo, tá bom? Hoje a gente quer falar essencialmente sobre a teoria do que tem no Google Analytics 4 e como que funciona depois que ele já está certamente configurado. Vamos para cima então. No Google Analytics 4, pessoal, a gente tem relatórios, né? O Google separa em 3 tipos de categoria que são importantíssimas para qualquer negócio. Primeiro, o tempo real. O que é o tempo real, Luiz? A gente consegue dar uma olhada em tempo real que está acontecendo no nosso site. Eu vou abrir aqui um Google Analytics com vocês para a gente poder ter uma noção. Bom, pessoal, estamos aqui no Google Analytics e eu vou mostrar para vocês a principal etapa aqui, né, que é o tempo real, tá? Então, em tempo real, a gente consegue olhar o que está acontecendo no nosso e-commerce, tá? Estou falando de e-commerce, mas pode ser uma landing page, pode ser um site institucional. Em tempo real, a gente consegue ver quais pessoas estão acessando, por que estão acessando, o que elas estão fazendo, quais são as páginas que elas estão vendo agora, nesse exato momento.
quais são os eventos que elas estão fazendo, né? Isso aqui em tempo real, pessoal, isso aqui é bem interessante, né? A gente consegue analisar os públicos também, tá? Então pode ver que a gente tem aqui 2 públicos da K12, né? Então a gente tem um público aqui, ó, que que iniciou uma finalização de compra, mas não efetivamente comprou, né? De remarketing de 90 dias. E temos um outro público aqui que tem mais usuários agora ativos no site, né? Que são visitantes do site, que não inicializaram a finalização de compra, mas estão lá namorando o produto ou serviço, né? Bem interessante isso aqui, pessoal, tá? Tem as origens também, que veio do RD, veio do Google, tá? Em tempo real aqui pra gente poder analisar, tá? Tempo real bem interessante do Google Analytics para ver. A gente tem também ciclos de vida. Os ciclos de vida estão divididos em 4, tá, pessoal? Aquisição, engajamento, monetização e retenção, tá? A aquisição do Google Analytics, vocês podem estar monitorando e analisando, né? Tanto a aquisição de usuários como a aquisição de tráfego. Então vocês vão poder ver quais são as campanhas de Google que mais trouxeram leads para vocês, como que esses leads chegaram, quanto tempo eles ficaram, quanto de receita trouxe cada campanha de Google, quais foram as palavras-chave do Google que trouxeram receitas, quais são as UTMs, se vocês parametrizam isso nos projetos de marketing de vocês, as UTMs todos ficam aqui em aquisições de tráfego. Então se vocês fazem tráfego lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, se vocês têm um outdoor, por exemplo, como a UTM configurada, todas as análises de aquisição de tráfego é movimento, todo o tráfego que vier para o domínio de vocês vai estar monitorado aqui, tanto de e-mail como orgânico, como pago, como de social, tudo. Prática aqui para vocês, vamos nessa, aquisição de tráfego, vou mostrar para vocês na prática como que funciona, olha só. Aqui na aquisição de tráfego a gente consegue ver, por exemplo, ó, quantas pessoas vieram no formato orgânico, quantas pessoas vieram no formato pago, usuários, sessões engajadas, tempo médio de engajamento, eventos por sessão, taxa de engajamento, quais os eventos. Então, por exemplo, poxa, vamos ver, Luiz, quantas pessoas deram begin checkout, que é o processo do e-commerce, né, de início de finalização de compra, olha só. Então a gente sabe que organicamente tiveram muito mais pessoas que deram begin checkout, né? E compra em si, Luiz, vamos dar uma olhadinha, purchase, né? No evento de compra, quantas pessoas? Opa, a gente teve sim muito mais compra da parte orgânica, né? Mas em segunda posição já tem a busca paga. A busca paga também está levando muita gente para comprar, tá bom? Então a gente consegue tomar decisões com base nisso, ó. O e-mail, ó. O e-mail marketing não vendeu 0 esse mês, né? Mas, ainda que ele tenha vendido 0, né? O e-mail marketing trouxe bastante visitante para o site, né? E com um tempo médio de engajamento bem interessante. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente faz aqui, a aquisição de tráfego. A aquisição de usuários, a gente consegue ver também todos os usuários, né? Então é uma análise mais voltada a usuários, da onde eles vieram, como eles vieram, tempo médio de sessão, tá? Temos a visão geral também, isso tudo aqui dentro do bloco de aquisição do Google Analytics, tá bom? Bem interessante. Depois de aquisição, a gente vai para engajamento. O que mede engajamento, Luiz? Engajamento mede principalmente eventos e conversões. Páginas e telas e páginas de destino também são interessantes para analisar qual que é a performance daquela página. Mas o que eu mais gosto de ver são os eventos, né? Lembrando, tá, gente? No Google Analytics 4, uma conversão é só um evento que é caracterizado como conversão. Então, por exemplo, se tu tem um e-commerce e tu quer analisar, por exemplo, 3 principais conversões: compra, adição ao carrinho e início de finalização de compra. Essas 3 conversões precisam, antes de ser conversões, serem eventos. Você pode ter na tua operação 20, 50 eventos, mas você vai selecionar quais desses eventos serão conversões. Necessariamente, toda conversão é um evento. Não necessariamente, nem todo evento é uma conversão. É bem importante ter esse conceito claro antes de começar a trabalhar uma estrutura de dados lá no Analytics 4, beleza? Então, quais eventos a gente pode criar, Luiz? A gente pode criar qualquer evento. Eu vou trabalhar aqui alguns eventos com vocês. Pessoas que clicaram e foram para o WhatsApp, leads que se cadastraram no teu site, leads que baixaram a newsletter, pessoas que rodaram mais de 50% da página para baixo, pessoas que passaram mais de 5 minutos no teu site, pessoas que visitaram a tua página de blog, enfim, são infinitos os eventos que a gente pode criar lá no Analytics 4. Tudo isso sempre, pessoal, lembrando, via GTM, tá bom? Então a gente vai ver aqui os eventos na parte de engajamento, ó. Nesse e-commerce aqui a gente consegue dar uma olhada já, ó, nos eventos principais, ó. Então a gente tem page view, engajamento de usuário, visualização de item, scroll, que é rodar o mouse, né?
sessão iniciada, primeira visita, de ver promoção, início de finalização de compra, adição ao carrinho, né? Existem mais eventos, as páginas aqui estão limitadas, né? Mas a gente tem bastante evento aqui, ó. Adicionar informação de pagamento, purchase, progresso do checkout, removeu produtos no carrinho, adicionou informações de envio, né? E cada evento desse, né, ele traz uma informação aqui para ti. Cada evento desse pode ser um público, por exemplo. Você pode selecionar aqui essas 5.000 pessoas que adicionaram ao carrinho, por exemplo, né, e fazer um trabalho em cima delas. Lembrando, podem ver que a receita dessa nossa operação aqui, ó, ela veio somente de um evento. Purchase, né? Isso é importante você ficar na cabeça porque a receita ela só vem de um evento, que é o evento de compra. Isso se a gente falar de uma operação online. Quando a gente trabalha com campanha de leads, a gente entende que a remuneração, o valor de uma conversão é sempre R$1 para que a gente possa contabilizar a quantidade de leads, que é o nosso objetivo com esse tipo de cliente, tá bom? Luiz, e conversões, Luiz? Conversões a gente marca, né? Então a gente vai pegar quais são os principais eventos, nesse caso Purchase, e a gente trabalhou também com adição ao carrinho, se eu não me engano, e início de finalização de compra. Esses são nossos 3 principais eventos que a gente quer configurar como uma conversão para poder fazer campanhas com esses objetivos, tá bom? Como que faz isso, Luiz? Lá em administradores a gente consegue ver os eventos, a gente só vai marcar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós vamos em administrador, vamos em conversões, aqui nós temos os nossos principais eventos e a gente pode desmarcar como conversão ou marcar como conversão. É assim que funciona, é bem simples, tá? A gente não tem problema nenhum. Aqui em eventos estão todos os eventos, ó. Então pode ver que tem vários eventos que a gente pode marcar como conversão. Eu posso considerar que é uma conversão o meu clique, só que eu não quero. Eu quero somente que Add Payment Info, Add to Cart, Begin Checkout. Aqui tem o Page View também, que a gente considera como conversão, View Item e o próprio Purchase, né? Que já vem como padrão aqui, pode ver que não tem como a gente desmarcar o Purchase, que já é padrão, que ele, se está recebendo evento de Purchase, ele considera como uma conversão. Essas são as categorias dentro de engajamento lá do Google Analytics, gente, bem legal. Aí tem experiências de páginas de destino, que é bem importante vocês darem uma olhada também. Retenção. Retenção é uma métrica bem legal do Google Analytics, que mensura principalmente frequência, engajamento, LTV e visitantes novos e retorno de visitantes, gente. Isso aqui é muito legal. Eu vou mostrar aqui a curva de LTV lá na parte de retenção. Olha só que interessante. Olha que interessante, pessoal, a gente sabe aqui que o LTV de cada novo visitante desse e-commerce, por exemplo, ó, tá em cerca de R$10, né? E tá durando aí cerca de 120 dias. Isso é interessante porque a gente sabe que a gente pode pagar num clique, então, cerca de R$1, que a gente tem aí um LTV de 10. Então, a gente sabe que essa conta vai fechar no médio e no longo prazo. Bem legal trabalhar com LTV, qualquer operação de e-commerce, tá bom? Outra coisa bem interessante ainda dentro de relatórios, tá, gente? Que a gente pode analisar no Google Analytics são os atributos de usuário e a tecnologia. Atributos de usuário, a gente está falando de dados demográficos, principalmente, né, gente? Então, idade aproximada, geolocalização, linguagem, dispositivo, daí entra em tecnologia, tá? Dispositivo entra em tecnologia, então a gente pode ver, por exemplo, se ele é iOS, qual é a versão do iOS, se ele é iOS 14, se ele é iOS 13, se ele é um Android, se ele está utilizando outro sistema operacional. Tudo isso a gente consegue ver em tecnologia, a gente consegue ver vários detalhes demográficos também e criar públicos-alvos para cada uma dessas opções, que é o que eu vou mostrar agora para vocês na prática. Bom, pessoal, para criar público-alvo, nós vamos ali em configurações, nós vamos em públicos-alvos, novo público, e a gente vai criar um público personalizado. A gente pode personalizar o nosso público com base em eventos e com base em dados geodemográficos. Aqui eu posso criar o meu público, por exemplo, visitantes dos últimos 30 dias de 25 a 34 anos que abandonaram o carrinho. Então a gente pode criar um público, por exemplo, segmentado pela idade, e além da idade eu posso selecionar o evento que adicionou o carrinho, né? Então a gente tem aqui 125 pessoas de 25 a 34 anos nos últimos 30 dias que entraram, abandonaram o carrinho. A gente pode fazer uma ação de marketing para cima delas, tá? Aí eu posso excluir, por exemplo, todas as pessoas desse público que efetivamente realizaram alguma compra. Então de 125 baixou para 123. Por quê? Porque 2 pessoas compraram, tá? Então a gente consegue salvar esse público e fazer uma ação com relação a isso. Eu posso filtrar muitas outras opções. Eu posso filtrar por usuário, por idade, por geolocalização, por dispositivo, fazer campanha só para quem tem iOS, só quem tem Android, e aí as possibilidades são infinitas.
Voltando aqui para o nosso mapa mental, a gente fecha a questão de relatório do Google Analytics, que eu acho bem bacana e muito importante para você conhecer. Agora a gente vai à parte de análise, né? Em análise nós conseguimos criar análises detalhadas da nossa operação de tráfego, tá? A gente consegue criar funil e ver a cadência de cada funil. Eu vou mostrar aqui uma visão superficial aqui para vocês, tá, gente? Cada visão depende da sua operação, mas a gente pode fazer uma análise por mobile, desktop, total, e aqui tem todas as principais cidades. Eu posso criar uma cadência também, a gente analisa bastante cadência aqui na K12, tá? As cadências de primeira visita, início da sessão, visualização de página, compra, né? Eu posso ver quais são as etapas que mais estão convertendo ou não, e eu posso filtrar isso aqui por fonte. Então, eu posso ver qual que é o funil para o Google, qual que é o funil para a rede de pesquisa, qual que é o funil para o Facebook, qual que é o meu funil para o Instagram, para o e-mail marketing, assim por diante. Falando em funil ainda, é na próxima análise aqui em publicidade, que está aqui embaixo, que a gente pode analisar outras etapas de funil, porque o funil hoje ele não está tão unidirecional como era antigamente, né, gente? A gente não entra e compra por impulso, a gente costuma pesquisar mais. E o Google Analytics 4 ele veio com uma ferramenta que se chama Caminhos de Conversão, eu particularmente adoro, né? Que mostra os pontos de contato para a efetivação de uma conversão. Parece que eu estou falando grego, mas não, olha só, acompanha comigo. Em publicidade nós temos performance, comparação de modelos e caminhos de conversão. Em performance a gente consegue ver os canais de performance. Então, custo e receita por canal de venda, sem muita, né, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né, pessoal? Olha só, todos os canais, a gente consegue ver todos os canais de venda que a gente tem, a receita de cada canal, a análise e o retorno de investimento para cada canal, né? Só que não é muito assim essa conta. Quem trabalha em operações online sabe disso. Não é que a gente investe só em Google, que vai vender do Google, porque existe um impacto nas redes sociais do teu investimento em Google e a recíproca também é verdadeira. E a gente consegue tirar essa comprovação aqui em caminhos de conversão, tá? Porque nos caminhos de conversão, nós podemos ver os pontos de contato para a efetivação de uma venda. Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, do evento de purchase, que é a nossa conversão que a gente está analisando, tá? Então, olha só, dias até a conversão, 9,75. Isso significa que a média de dias para que uma pessoa converta em compra nessa operação aqui são de 9 a quase 10 dias, né? E a gente precisa impactar a pessoa cerca de 4 a quase 5 vezes. Desde busca paga, tráfego direto, tráfego orgânico, busca cross-network, tem uma série de ações que a gente utiliza para impactar a pessoa e trazer para a compra. São 5 pontos de contato durante 10 dias para efetivar uma compra. Isso é uma média, mas que o Google Analytics ele consegue mensurar para a gente, né? Também tem comparação de modelos, que eu acho bem interessante, tá? A gente tem os modelos de atribuição de cada um, o último clique, baseado em dados, porque lá nas campanhas pagas, se você é gestor de tráfego, sabe que a gente fica na dúvida, né? Se a gente coloca o último clique baseado em dados, se a gente... Qual que é o mais interessante, né? Aqui ele já dá um comparativo dos dois para a gente ter uma noção de como aperfeiçoar essas campanhas pagas. Pessoal, era isso sobre o Google Analytics 4. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Vai ter um próximo vídeo no canal aqui sobre como configurar o Google Analytics dentro do GTM, Data Layer, eventos, conversões, públicos, tudo isso bem certinho, tá? Aprendam isso, invistam nisso, né? Existe um profissional hoje que está surgindo no mercado que é só sobre isso, que se chama o Tracker. Quem mexe muito nisso, ensina isso, é o Cadu Parisotto. Eu gosto bastante dele. Já fiz os cursos dele, inclusive, tá? Um profissional de traqueamento de dados que rastreia tudo isso para ti. Ele consegue mapear todos esses pontos. Se você é um gestor de tráfego de performance, eu já recomendo que você saiba fazer isso nativamente. Lá na K12, a gente não cobra para fazer o rastreio. Nós fazemos o rastreio dentro do nosso projeto, né? Diferente de outros profissionais por aí que cobram 6, 7, 8 mil reais só para fazer essa parametrização completa, né? Mas é muito importante você ter todo o teu projeto parametrizado para que quando você possa impulsionar alguma coisa de forma paga, você consiga ver qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor retorno. Se você que está me ouvindo tem gestor de tráfego, saiba, cobre dele todas essas configurações do GA4, dos públicos, das conversões, dos eventos, do GTM que a gente vai falar logo a seguir. Isso é muito importante para que você otimize o seu dinheiro que você está investindo lá em qualquer plataforma de mídia paga. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Já clica no botão de gostei, salva, manda para o teu gestor de tráfego, pergunta aí, já tem isso configurado para mim. Vamos junto, tá? Acompanhe os próximos vídeos do canal e seja bem-vindo ao mercado da engenharia digital.